Salve, gente linda! Muito boa tarde. Estamos começando mais um programa Despertar Emocional ao vivo aqui pela Rádio Vibe Mundial e também pela live aqui no meu Instagram. Eu me chamo Alex Nielsen e sempre trago conteúdo para o seu crescimento pessoal através do olhar das constelações familiares e inteligência emocional. Bom, pessoal, no nosso bate-papo de hoje, que está super especial, eu vou falar com vocês sobre a relação do trabalho com a nossa mãe. Olha que bacana, olha que super legal esse tema. E eu já vou pedir para que vocês reflitam um pouquinho, tá? É através do trabalho, tá, que nós nos sustentamos. É através dele que alcançamos novas possibilidades para a vida. Muitas vezes são as situações profissionais que nos retiram da nossa zona de conforto e nos empurram para o mundo. Vocês já perceberam nisso, né? Quantas vezes nós estamos naquela zona de conforto e às vezes nos são colocadas algumas questões profissionais e são elas que nos tiram da zona de conforto. Muitas vezes o trabalho, ele nos impõe desafios que, se pudéssemos escolher, nós não os vivenciaríamos, né? Eu tô errado, Jean? Não, né? Os seus movimentos, né? Os movimentos que o trabalho nos traz, eles nos fazem mudar. E assim isso faz com que a gente caminhe para frente. É o trabalho que nos chama para o mundo, ou seja, pela visão das constelações, é um movimento que é atribuído ao nosso Pai. É o trabalho que permite o nosso acesso ao alimento, à segurança e à vida, que são movimentos atribuídos aí à nossa mãe, tá? Então, uma boa dica para olhar para o nosso papel profissional é olhar como estamos como filhos. Faça essa pergunta agora. Como que estamos? Como você está como filho? Ou até mesmo, se você quiser ampliar essa percepção, a forma como nos colocamos no trabalho, ela é muito semelhante à forma como nos portamos com os nossos pais. Exatamente isso. A nossa primeira experiência no mundo, ela se dá com os nossos pais, e em especial com a mãe. A busca pelo alimento no seio materno é a nossa segurança, e ela está totalmente relacionada à nossa disponibilidade a ela, né? E a dela para nós, dela que eu digo a nossa mãe, tá? E dela para nós. Quando ainda éramos bebês, nós não tínhamos como decidir isto de forma racional. Nossa capacidade mental, ela foi programada para buscarmos nesta mulher, a nossa mãe, o que nos falta. Já enquanto crianças, a gente acaba fazendo isso de forma até instintiva, né? Digo crianças mais maiores, né? Mesmo que em nossos primeiros anos, nossos sistemas emocionais e físicos não estivessem totalmente desenvolvidos, sabemos que nela, na mãe, é que encontramos o que é necessário para o que precisamos naquele momento. E quando bebês, quando sentimos que algo está errado, é na sua presença que encontramos o conforto e a segurança na grande maioria das vezes, tá? Agora, percebem como esses primeiros movimentos que nós temos com a vida se assemelham com os movimentos que temos no trabalho? E como o trabalho nos dá acesso a áreas da vida, assim como foi dado a nós pela nossa mãe quando nascemos? Bom, por esse motivo, é comum também que nós projetamos em diversos aspectos do nosso trabalho questões relacionadas à nossa família de origem, tá? Inclusive, para você que está ouvindo agora, que chegou agora, daqui a pouco, se der tempo aqui, acho que vai dar tempo, eu vou abrir o telefone da Rádio Mundial para você, para a gente bater um papo, para você trazer a sua questão, tá bom? Bom, continuando aqui, tá, o pessoal que está na live aqui do Instagram também. Esse é um dos pontos, né? Essa questão, os aspectos do nosso trabalho, da forma como nos movimentamos no trabalho, com relação à forma como nos posicionamos aos nossos pais. Esse é um dos pontos onde podemos ver como a falta de sucesso profissional está ligado a algo em nosso relacionamento com a mãe, tá? Se em nossa história tivemos um movimento interrompido em direção a ela, isso se torna um desafio que irradia para muitas áreas da nossa vida e, claro, também para a área profissional, no qual é o tema do nosso programa de hoje. Bert Hellinger, ele diz que a nossa história familiar e principalmente a nossa relação com nossos pais se mostram como um fundamento base onde construímos a nossa vida, tá? Agora,
É possível encontrar também famílias onde a mãe tem posturas que julgamos como erradas, né? Fora do normal. Dar seus filhos em adoção, por exemplo, ou mesmo quando as mães são cruéis com seus filhos, negando a eles afeto, ou sendo muito duras com eles, por exemplo. Estes casos são realmente muito dolorosos e marcam a existência dos filhos com toda certeza. Nós olhamos para estas mães que não foram capazes de amar como pessoas que um dia foram crianças e que com certeza passaram por momentos de grande dificuldade e dor, tá bom? Isso não significa que não olhamos para o que houve, mas sim que a honramos quando deixamos com ela, a mãe, todas as consequências sobre aquilo que ela foi e então nos liberamos desse papel, desse processo. Quando podemos, prestem atenção nisso, quando podemos olhar para esta mãe, poderemos de fato tomar a força que vem dela e apesar de ela não ter conseguido construir vínculos de afeto, nós podemos nos liberar para fazer diferente dela com as pessoas à nossa volta que amamos. E talvez esteja se perguntando agora, né? Talvez você esteja se perguntando agora. Mas Alex, o que significa deixar com a mãe as consequências sobre aquilo que ela fez? É possível? Como é que eu faço, né? Mas o que significa isso? Significa, quando você deixa com a mãe as consequências sobre aquilo que ela fez, significa abrir mão de julgá-la, de acusá-la e deixar com ela a responsabilidade sobre as escolhas que ela teve na vida. Fazer este movimento é um grande respeito. E desta forma, nós podemos, talvez, nos autorizar a fazer diferente daquilo que foi difícil para nós em relação à nossa mãe. Talvez. Há um texto de Bert que ele fala mais ou menos que muitos que reclamam de seus pais olham para questões secundárias e não para o essencial. Assim, perdem o essencial. Em todas as situações onde alguém critica seus pais, está diminuindo o essencial dentro de si. Fica mais estreito, menor, limitado. Quanto mais o fizer, mais limitado fica. Ao contrário, se alguém olha para o essencial e toma a vida em sua plenitude e pelo preço total que custou a seus pais e que lhe custa, essa pessoa pode enfrentar todas as situações. Uma citação de Bert Hellinger, tá? Agora, é isso mesmo, tá? Enquanto nós temos reivindicações e julgamentos aos nossos pais, podemos ficar impedidos, sim, de chegar ao nosso sucesso, de obtermos o nosso sucesso, inclusive de obtermos prosperidade, abundância e assim por diante. Nós sabemos dentro de nós que amamos a nossa mãe. Mesmo quando há raiva, esse sentimento está lá dentro de nós, num espectro de amor. Agora, se não houvesse amor, inclusive é até interessante, mas não houve amor. Gente, se não houvesse amor, não haveria raiva, somente indiferença. Pensa nisso, pensa um pouquinho nisso. Agora, a pergunta, né, que me fazem aqui, Alex, por que temos esse sentimento se nosso direcionamento interno é o amor, né? Bert Hellinger ele sempre falou que quando algo difícil ocorreu na infância e devido à nossa dificuldade de compreensão na época, isso cresceu em uma forma de sentimento de separação ou um sentimento de falta de amor. Ele chama isso de movimento interrompido. Eu vou propor para vocês aqui um pequeno exercício trazido por Bert Hellinger, tá? E eu quero que percebam a sua posição em relação à mãe, perante esse exercício que eu vou fazer com vocês aqui agora. Mas eu vou pedir um grande favor para vocês. Primeiro, que obviamente que quem estiver dirigindo não faça esse exercício agora, faça depois. Mas, principalmente, façam isso verdadeiramente, com intenção e seriedade. Pois essas palavras, elas podem ser uma porta de cura para este movimento interrompido que talvez esteja instalado aí dentro de você, tá? O exercício é o seguinte. Eu gostaria de dizer algo sobre as nossas mães. Fechem seus olhos. Olhem para as imagens que você tem de sua mãe. Quantas são? Existem mais de 5 imagens?
após anos de cuidados, após anos de cuidados que ela teve com você, estando disponível dia e noite, incapaz de dormir bem por estar tão conectada com você, levantando no momento em que você se agitava no seu sono, para ter certeza que você estava bem? Quantas imagens você tem agora? 5? Muitas delas talvez sejam imagens ruins, imagens arrogantes, imagens destrutivas. Talvez você já tenha até desejado a sua morte. O que sobrou de sua mãe? Quanta força! Nós agora vamos mudar essas imagens. Às vezes é um rompimento em nossas infâncias. Por exemplo, quando sua mãe não estava presente por qualquer razão que isso tenha acontecido, talvez estava no hospital ou você teve que estar em algum lugar por um momento, então você tomou a decisão, nunca mais retornar para ela. Tudo o que aconteceu antes, as imagens profundas e belas, como se as apagasse, né? Claro que isso é um movimento inconsciente. Agora, voltamos um pouco para as imagens de antes do rompimento, para as memórias felizes, para as imagens felizes, e damos a elas um lugar dentro de nós. Nos permitimos experienciar essas ternas felicidades, de novo, e segurança, o acolhimento, a proximidade e o carinho. Com essas imagens felizes, nós encontramos coragem para dar um passo em direção à nossa mãe. Apesar da raiva, apesar do desapontamento, nós desprezamos nossa decisão anterior de nunca mais ir em sua direção. Nós nos atrevemos a um primeiro passo, um pequeno passo, e nos olhamos para o seu olhar o tempo todo. Então, nós juntamos toda a nossa força e tomamos o próximo pequeno passo. E de novo outro passo, muito devagar, nossos olhos conectados com ela o tempo todo. Tomamos nossa alma para o próximo passo, até cairmos em seus braços abertos. Esse exercício foi traduzido de um livro do Bert, do inglês, e ele reflete muito toda essa questão com relação à mãe, né, dessa dificuldade do movimento interrompido, tá? E como eu disse, eu vou abrir os telefones da Rádio Mundial, então quem tiver por aí quiser bater um papo, o telefone é o 011 3171 0221, vou repetir, 011 3171 0221. Quando nós falamos de abundância, quando nós falamos do profissional, e muita gente se perde ainda na sua carreira profissional, se perde em como lidar com os desafios dentro da profissão, né? E muitas vezes a pessoa está num movimento, Alex, eu não paro em nenhum emprego, eu estou sempre no mesmo emprego, eu sempre mudo para um lado, eu sempre mudo para o outro, eu nunca ninguém me aceita, nunca ninguém compreende. Muitas vezes você nesse momento tem que parar e olhar para o movimento interno que está em você. E como nós estamos falando aqui com mães, né, com as mães, como é que está esse papel? Como é que está você como filho? Como que você está se portando perante aos seus pais, à sua família? E talvez você tenha todas as desculpas do mundo para me dizer que você não tem nem como olhar para eles, porque de repente eles realmente foram muito cruéis, eles realmente foram não te deram a atenção devida, não te deram aquilo que você achava que era necessário, mas eles te deram o que foi possível. E você chega um momento agora, numa vida adulta, que você tem que olhar para frente, que você tem que fazer, agora é por você mesmo, agora é por mim, perdão, agora é por mim. Eu tenho que aceitar o que os meus pais me deram, gostando ou não gostando, sendo grande ou pequeno o que eles me deram, perante aquilo que eu acho certo, e seguir adiante, fazer por mim mesmo a minha vida, o meu trabalho. Então, se hoje você está com algum problema profissional, se você não está alcançando o seu sucesso profissional, pare e pensa, para e reflita, como você está realmente lidando, olhando para os seus pais. E obviamente, né, como é que estão as suas atitudes? Como é que estão essas atitudes que você tem perante a sua vida profissional? Lembre-se, muito de como você age no seu lado profissional, muito como você age com as pessoas à sua volta, principalmente com relação a sucesso, abundância profissional, é muito ligado a como você age ou agiu com os seus pais e qual a imagem interna que você tem deles.
esse exercício que eu propus aqui para vocês é um exercício bem simbólico, é algo que realmente vai, se você o fez ou pode fazer depois, com certeza vai te trazer muitas reflexões, vai te trazer muitos insights, mas está na hora de você começar a mudar. Inclusive eu trouxe esse tema justamente porque essa semana muitas pessoas me procuraram justamente para entender por que não tinham sucesso profissional. E em todas as constelações que nós abrimos, que eu facilitei, que eu conduzi tanto em grupo quanto individual, foi exatamente a mesma coisa, né? Ou dentro, mais ou menos parecido. Essa relação, esse não tomar a mãe, essa insegurança com o trabalho, com a vida, que mostrou essa falta de tomar o pai, né? Bert, inclusive, tem uma frase, né? Que a criança, né? A criança, ela vai para o mundo na mão do pai, né? Mais ou menos essa frase, mais ou menos isso que ele fala. Então, assim, hoje, se vocês estão passando por uma questão de insucesso profissional, de abundância, de plenitude, olha para os seus pais. Olha da forma como você agir com eles. E lembrando que quando eu falo isso, não quer dizer que você tenha que amar e conviver, porque muitas vezes não tem como. Muitas vezes não tem como você amar, conviver, não tem como você lidar com eles. Às vezes porque eles já partiram, já faleceram, muitas vezes é porque não tem mesmo, às vezes você está longe demais, né? Mas muitas vezes eles estão vivos e não tem como você ter uma relação saudável com eles. Mas olhar para eles de forma respeitosa e compreender que tudo isso que eles deram para vocês foi o máximo que eles podiam, e não vão poder, isso não vai ser mudado. Então daqui em diante você começa a ter forças para seguir adiante. Ou seja, você começa a olhar para a sua vida, você começa a olhar para o seu processo profissional, para o seu sucesso e falar: eu tomo tudo que vocês me deram da forma como me deram, só que da agora em diante eu sigo sozinho. Daqui eu sigo sozinho. Tá bom? Pessoal, estamos chegando à reta final do programa Despertar Emocional.